Capítulo 4, estilos de evangelização. Vamos falar um pouco sobre a evangelização na prática, né? Vamos, tentar identificar alguns pontos mais importantes e mais objetivos para que você possa, ter uma ação mais abrangente, ter uma ação efetiva. Primeiro, a necessidade do evangelismo pessoal. Então você precisa falar com as pessoas. Não adianta você ter a compreensão do Evangelho, não adianta você ter todo o entendimento bíblico, não adianta você ler bastante a Bíblia se você não falar isso para as pessoas. Então, a igreja verdadeira, ela fala. A igreja verdadeira tem um discurso que chama. A igreja verdadeira tem um discurso que atrai as pessoas. E as pessoas são impactadas pelo discurso que se transforma numa mudança de vida em pessoas comprometidas com o amor de Deus. Então é importante você entender isso. E o propósito do evangelismo pessoal é, primeiro, salvar os perdidos. Segundo, recuperar os desviados. Terceiro, edificar os crentes. Então esse é o propósito do evangelismo pessoal. Quando você sai para falar com as pessoas, tenha isso em mente. Primeiro, salvar os perdidos, aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Segundo, recuperar aqueles que já foram e não são. Trazer de volta para a casa do Senhor. E terceiro, edificar os crentes, para que os crentes possam crescer na graça, na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E com a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir desenvolver isso na sua igreja. Primeiro, também é importante, não primeiro, mas é importante nós destacarmos as vantagens do evangelismo pessoal. O contato individual, ele vai perceber as necessidades das pessoas. Às vezes você conversando com as pessoas, você vai ver que ele está triste, está com uma crise conjugal, às vezes o filho está passando por um problema, está passando por uma enfermidade, perdeu o emprego, está com um problema financeiro e etc. Então o evangelismo pessoal, ele vai te dar essa perspectiva, vai te dar essa compreensão. Também ajuda no crescimento da igreja. Às vezes é interessante conversar com os pastores ou perceber a igreja, ela quer crescer, mas não evangeliza. Ela quer crescer, mas ela não vai na direção dos perdidos. Ela quer crescer, mas ela acha que isso vai acontecer intuitivamente. Se você não vai falar com os outros, como é que as pessoas vão ficar sabendo? Como é que as pessoas não vão identificar a proposta que aquela igreja está desempenhando? Também eu gostaria de deixar para vocês um programa de evangelismo pessoal, uma sugestão de um programa. Tem alguns pontos, alguns passos aqui que são importantes a serem seguidos. Primeiro, tem um grupo de irmãos e irmãs comprometidos com Jesus. Então, pessoas que amam Jesus e têm desejo de compartilhar a sua fé com as outras pessoas. Segundo, marque uma data e um local para vocês se reunirem. Então vão se encontrar na igreja, se encontrar na rua, se encontrar na casa do irmão, se encontrar em algum lugar. Terceiro, tem um roteiro pré-definido, as ruas, a quantidade de casas, o bairro, o local, onde vocês vão. Então você vai ser no sábado à noite, ou no sábado à tarde, ou domingo de manhã, ou domingo à tarde, nós vamos visitar 50 casas. Então tem 10 pessoas, divide grupo grupo de 2, então vai dar 5 grupos. Então nós vamos de casa em casa, vamos visitar 50 casas, deixar um folheto, falar de Jesus com as pessoas. Ter um material adequado para compartilhar com as pessoas, pode ser um folheto, pode ser um livro, pode ser um convite e etc. É importante sempre deixar alguma coisa. Ter um mapeamento feito anteriormente, para que vocês possam saber para onde vai. Então nós vamos sair daqui às 9 horas da manhã, quando for 10h30 nós estamos de volta, cada um vai visitar 10 casas e etc, vai bater na casa, vai fazer uma apresentação, vai deixar um folheto ou vai fazer uma oração com a pessoa. Então é importante tudo isso estar planejado anteriormente. E as pessoas nunca devem sair sozinhos, você deve sair em dupla. Então vai sempre em 2 ou 3 pessoas. 4 pessoas já é demais, mas no mínimo 2 ou 3 pessoas. É importante, antes do evento, você ter um tempo de oração, onde você vai orar pelo bairro, orar pelas pessoas, você vai interceder pelas necessidades do bairro e etc. E aqui tem uma sugestão de uma conversa nas casas, né? Primeiro, bom dia, faça uma apresentação, nós estamos aqui para compartilhar com você a respeito do amor de Jesus. Jesus te ama e tem um grande plano para a sua vida, Jesus pode te ajudar. Você gostaria de receber Jesus como, aí já tem o apelo, né? A receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí é importante, logo após aquela visita, você pegar o nome da pessoa, você pegar o endereço e assumir o compromisso de voltar
e ajudar a pessoa na sua caminhada cristã. Também no desenvolvimento do relacionamento, você vai convidar essa pessoa para estar na igreja, para fazer parte do corpo de Cristo. Então você nota de que a ação evangelizadora, ela é uma ação que deve ser organizada, que deve ser uma ação planejada. Tem bastante planejamento, bastante unção e capacitação do Espírito Santo, e aí nós vamos ver os resultados no final.